Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ouça, povo de Deus, esta palavra. Está no capítulo de João, capítulo 4, versículo 23. Essas palavras pronunciou Jesus Cristo, a samaritana, naquele tempo. Agora, preste muita atenção neste ensinamento. Jesus Cristo e os discípulos deles estavam na Judéia e estavam batizando como João Batista batizava, nas águas. Mas Jesus mesmo, não era ele quem batizava nas águas, era João Batista e os discípulos de João Batista. João Batista já estava no fim de seu ministério. Porém, Jesus Cristo e seus discípulos estavam também nesta tarefa, ajudando João Batista a batizar na água também o povo. Mas eram mais numerosos aqueles que vinham até Jesus e seus discípulos para serem batizados na água do que os que iam até João. Os fariseus estavam falando, e os escribas e os doutores da lei também a esse respeito. Jesus, ouvindo isso, saiu então da Judéia com seus discípulos na direção da Galileia. Mas ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria. Sim, na verdade, Samaria, naquela época, era considerada quase como um estado. E Samaria tinha diversas cidades. E Jesus, com seus discípulos, caminhando sempre na direção da Galileia, eles pararam junto a um poço, sim, um poço profundo de água, que estava na cidade de Sicar, em Samaria. E ali Jesus ficou na beira do poço e seus discípulos foram até Sicar, na cidade, para comprar alimentos. Era a hora sexta, amados irmãos, era no nosso horário e no horário deles, meio-dia, cerca de meio-dia, o horário mais quente do dia, meio-dia. Estava lá Jesus sozinho. E quem apareceu? Uma mulher samaritana. Ela veio da cidade de Sicar para tirar água. E quando ela se aproximou, Jesus disse a ela: mulher, dá-me um pouco de água para beber. Ela disse a Jesus: você, sendo um judeu, está pedindo a mim, uma samaritana, para lhe dar água? Você não sabe que vocês, judeus, não se dão com nós, samaritanos? Falam mal de nós, difamam a nós, e agora você pede água para mim, que sou uma samaritana? Jesus respondeu a ela: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você me pediria e eu te daria água viva. Ela então disse a ele: água viva? Da onde você tem essa água viva? Nosso pai Jacó cavou este poço há muitos anos e deu de beber à sua família, aos seus rebanhos. Mas você diz que tem água viva? Onde está essa água viva? Mulher, se você beber da água viva que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e nunca mais terei sede, então dê-me desta água, para que eu não precise voltar aqui, nesse poço, nunca mais. É claro, meus irmãos, que ela estava pensando que Jesus estava caçoando dela. Não estava falando sério. Mas Jesus estava falando sério e ela não entendeu. Então, o que aconteceu? Jesus disse: vá lá e busque o teu marido. E eu vou mostrar para você a água viva que eu tenho. Sabe o que ela respondeu? Meu amigo, eu não tenho marido. Jesus disse:
Sim, nisso você falou a verdade. Você já teve 5 maridos. E esse que você tem não é seu marido. Ela ficou admirada. Disse, Senhor, como é que você sabe da minha vida? Parece que você é um profeta. Nossos pais adoraram a Deus neste monte. Você está vendo? Monte Garizim. E ali é o Monte Ebal. E nós samaritanos adoramos a Deus neste monte. Mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus? Jesus respondeu a ela, mulher, vocês não sabem quem vocês estão adorando. Porque vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus Pai, em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. A mulher então respondeu, nós estamos esperando o Messias, e ele vai vir, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Jesus disse a ela, esperando o Messias, sou eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Quando ele disse isso, ela se espantou, deixou o cântaro que tinha na mão, caiu no chão e saiu correndo na cidade. Nesse momento os discípulos chegaram e estranharam que ele estava falando com uma mulher samaritana. Mas ninguém disse ou perguntou a Jesus o que ela estava falando com o Senhor. Por que o Senhor estava falando com ela? Vou dar uma pausa aqui para explicar uma situação. Meus irmãos, os samaritanos e os galileus que moravam na Galileia não eram muito bem vistos e afamados pelo povo da Judeia. Por quê? Eles tinham uma inimizade. Porque o povo samaritano era um povo misto. Tinha muitos pagãos ali e eles se misturavam com aquela gente. Já desde a época em que o pai de Acabe, sim, o rei Acabe, na época de Elias, comprou aquela montanha, aquela região, ao qual deu o nome de Samaria. E foi para este lugar, Samaria, quando Israel foi deportado, o povo do norte foi deportado para a Assíria, quando essa população foi destruída por causa do pecado deles, da idolatria deles, o rei da Assíria mandou para aquela região muitos pagãos, sim, gente de outras cidades que eles tinham conquistado. E também alguns judeus para cuidar daquela região e estar por ali. E eles se misturaram, e aqueles pagãos que vieram morar lá, trouxeram com ele um sincretismo religioso, suas culturas, adorações de ídolos, cada um com os seus ídolos e suas devoções, seus rituais, suas falsas doutrinas. E houve uma misturança, e aquela região ficou contaminada com diversas culturas e diversas doutrinas falsas da época. E os judeus ali foram se crescendo, se multiplicando e se misturaram com aquela gente. Na Galileia não era muito diferente. Galileia dos pagãos, Galileia dos gentios, um povo que vivia na escuridão, ali se levantou uma luz. O povo que dormia nas trevas viu uma grande luz. Profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo com a chegada do Messias, Jesus, que ele nasceu, na verdade, em Belém, na Judeia, conforme está escrito no livro de Miqueias. E tu, Belém de Éfrata, não é a menor dos distritos de Judá, porque de ti sairá para mim um chefe ungido, que regerá e governará Israel, meu povo. Eles sabiam que ali nasceria o Messias, mas não sabiam que o Messias não ficaria ali. Sim, porque ele se mudou. Jesus nasceu ali, mas se mudou para Nazaré, voltou para Nazaré. Foi para o Egito, é claro. Tudo isso existe uma história. E Mateus, no Evangelho de Mateus, ele conta o que aconteceu. Como Herodes
veio tentar matar o menino, Jesus, que nasceu, e matou muitas crianças de abaixo de 2 anos e até acima de 2 anos. Muita gente morreu, muitas crianças inocentes, porque o rei Herodes queria matar o menino. Eles fugiram para o Egito, José e Maria, e ficaram um tempo por lá. Depois voltaram e foram morar em Nazaré, no lugar onde José e Maria eram naturais de lá. Mas era um lugar difamado pelos judeus da Judeia, Galiléia e Samaria, e eles tinham essa inimizade, porque existia uma convivência mútua entre pagãos e judeus naquelas regiões. E para eles, o Messias jamais viria da Galiléia. Por isso, muitos não acreditavam que Jesus era o Messias, porque era um galileu de Nazaré. Eles acreditavam que o Messias nasceria lá e viveria na Judéia, naquela região de Belém, Éfrata. Mas não foi como eles pensavam. Jesus cresceu na região da Galiléia. Viveu em Nazaré. Jesus estava ali, falou com a mulher. Ela, a samaritana, ficou pasma, porque ela dizia a si mesma: como esse homem conhece a minha vida? A mulher samaritana, quando Jesus disse: o marido que está contigo, o homem que está contigo, não é teu marido. Significa que ela estava com o marido de outra. Isso é adultério, é crime. Vocês estão entendendo? É um pecado gravíssimo. Ela já teve 5 maridos. Agora, esse que ela tem, o 6º, pertence a outra mulher. Estava em pecado grave, adultério. Mas Jesus não acusou ela, não condenou ela pelo adultério. É o dom, o carisma do Espírito Santo. Meus irmãos, quando Jesus falou isso, revelando um mistério, um segredo da vida dela, é que Deus, amados irmãos, Deus, ele tem filmadoras, câmeras, filmando e gravando tudo, em você, em cada ser humano, em toda criatura. Deus tem câmeras filmando no espaço, na lua, em todos os planetas, em todo o universo, no fundo do mar, nas florestas, embaixo da terra, todos os lugares. São câmeras invisíveis, nós não conseguimos perceber e ver as câmeras de Deus filmando nossas histórias, nossa vida, nossa conduta, comportamento, nossas reações, ações, o que nós fazemos dentro da nossa casa. Você está entendendo? Somos filmados pelas câmeras divinas. Como que ele sabia? Se ele não esteve lá? Ela pensou: esse homem nunca esteve aqui. Nem nos conhecíamos. Como é que ele sabe que eu estou com o marido de outra mulher? Ele disse que é o Messias. Ela foi correndo. Sim, correndo dizer ao povo: venham ver, eu encontrei aquele que todos esperavam, o Messias. Ele contou a minha vida. Contou tudo o que estou fazendo. O povo ficou alarmado de Sicar. E muitos que a conheciam vieram. Sim, vieram para junto dele, com o testemunho da samaritana. Vieram e convidaram ele para ficar ali. E ele ficou 2 dias em Samaria, naquela cidade. E eles, ao ouvir as palavras de Jesus, já diziam: não é por causa do teu testemunho que nós acreditamos que ele é o Messias, o Salvador do mundo, mas por causa das suas palavras. Nós ouvimos da sua própria boca. Porque Jesus, ele pregava com unção, com poder, uma sabedoria infinita, porque Deus é infinito, em inteligência, sabedoria, poder e glória. E ao ouvir a palavra de Deus pregada pela boca de Jesus, eles ficavam pasmos. Muitos choravam, eram libertos, transformados, porque só a palavra de Deus, amados irmãos, só o Evangelho, só a palavra de Deus dá a verdadeira e a melhor educação que o ser humano pode ou precisa receber. É a educação que você deve dar aos seus filhos, às suas crianças. Os pais têm seus filhos e eles devem, é o dever
ler a Bíblia Sagrada todos os dias e fazer orações com suas crianças, seus filhos. Muitos não estão fazendo isso. As igrejas estão cheias, são diversas as denominações, mas o povo, as famílias não estão fazendo isso. Só alguns estão orando e lendo a palavra de Deus com seus filhos, em casa. Primeira igreja é em casa. Se você não ora, pai ou mãe, não ora em casa, vocês dois com os seus filhos, ou só vocês dois, se não tem filhos ainda, se vocês não oram antes com a palavra de Deus, não fazem essa oração pessoal, particular, familiar, se você não faz isso e vai à igreja com a sua família, você está perdendo o seu tempo. Porque a primeira igreja, ela começa, a primeira educação, a primeira igreja começa em casa. Abra a Bíblia, dê a verdadeira educação para seus filhos. Que as universidades, as escolas não podem dar. Elas não podem dar esta educação da palavra de Deus, que vai formar o caráter, que vai dar boa conduta, bom comportamento aos seus filhos e a você mesmo. As escolas não podem dar essa educação. Não estou falando mal das escolas, que os filhos não devem estudar, mas eles já devem estar preparados com uma fé viva e verdadeira, bem preparados para frequentar essas escolas, porque lá, nas escolas, eles vão se perder, vão se desencaminhar. Por quê? Porque a educação verdadeira, só a palavra de Deus nos dá. Ela foi e deu seu testemunho. Jesus ficou uns 2 dias lá em Samaria e foram muitos os samaritanos que se converteram a Deus. E quando essa conversão chegou ali em Samaria, nesta visita de Jesus, quando chegou, foi grande alegria para aquele povo. Amados irmãos e irmãs, o versículo que você acabou de ouvir no princípio dessa pregação, versículo 23 e 24, João capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura, deseja, ama, os que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. E ele tinha dito ainda à samaritana: não é neste monte Garizim, nem no Ebal, não é em Samaria, nem em Jerusalém, que vocês adorarão ao Pai em espírito e verdade. Mas é desse jeito que deve ser adorado. Chegou a hora e a partir de agora será assim. Porque os judeus da Judéia, e todos de modo geral, os israelitas, eles diziam e pregavam, ensinavam, e não era errado, que deveria se adorar a Deus no templo, ensinado já por Moisés. Lá era o templo, o lugar da adoração, do culto a Deus, onde eles levaram os dízimos, onde faziam as suas grandes festas, as 3 grandes festas judaicas, por ano, eram 3 grandes festas, festa da Páscoa, do Pentecostes, festa das tendas, as 3 festas principais, onde se reuniam os judeus de numerosos povos e nações, e se reuniam em Jerusalém para adorar a Deus, levar seus dons, seus votos, seus sacrifícios, seus dízimos, suas primícias, sagrado, e Jesus fazia isso, Maria e José fazia também, e todos os judeus devotos e religiosos, eles faziam, era a lei. E Jesus mesmo e os discípulos cumpriam as leis de Moisés, sim. Mas Jesus estava dando uma revelação a ela e também abre nosso coração, nossa mente para dizer que você, meu irmão e minha irmã, em nossos tempos, como desde aquele tempo, dali para diante, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, sem ser em Jerusalém ou Samaria ou em qualquer outro lugar. Ele está ensinando que aquele que agrada ao Pai não só adora em espírito, mas também em verdade.
Não é só adorar em espírito. O que é adorar em espírito, pregador? Explica para nós o que é adorar a Deus em espírito e o que é adorar a Deus em verdade. Porque tem que ser em espírito e em verdade, não só em espírito e nem só em verdade. As duas coisas têm que estar unidas. Adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que agrada ao Pai. E vou explicar para você. Em espírito, amados irmãos, em espírito é adorar a Deus no coração, no pensamento. E adorar a Deus no seu quarto, em segredo, dentro da sua casa ou em qualquer lugar deste mundo. Dobrar seus joelhos, ou sentado, ou na cama, ou de pé, reunidos com a família, com os irmãos. Levar a Deus preces, louvor, conversar com Ele, imaginando um Deus que está no trono, no céu, e do seu lado Jesus Cristo também no trono, à sua direita, 4 querubins, sim, 4 querubins, com 6 asas, cheios de olhos por dentro e por fora dessas asas, revestido de glória, adorando a Deus num trono e ao Cordeiro de Deus à sua direita. Sim, e diante dele 24 anciãos, como está descrito em Apocalipse pelo apóstolo São João. Ele descreveu a visão que ele teve do trono da glória de Deus. Ele teve essa visão. O anjo enviado por Jesus Cristo mostrou a ele em arrebatamento. João, um dos apóstolos de Cristo. Isso aconteceu na ilha de Patmos. Ele descreveu, e nós temos no Apocalipse essas informações de como que é a glória, o trono de Deus. 24 anciãos com suas coroas, eles depositavam as coroas e se prostravam diante de Deus e adoravam a Deus. E miríades de milhares de anjos adorando a Deus, os 4 querubins de glória em volta do trono adorando a Deus e a Jesus Cristo, que foi exaltado à direita de Deus, seu Filho unigênito. Imaginando assim, nós aqui ou em qualquer lugar, pode ser num presídio, pode ser num templo ou fora de um templo, em qualquer lugar, no seu quarto em segredo com a sua família, você pode imaginar assim e adorar a Deus. E eles davam glória e glória, santo, santo, santo é teu nome, Senhor Deus do universo, Senhor Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós te adoramos e te glorificamos, com os olhos fechados ou abertos no pensamento, ou com o dom das línguas, em louvor, louvando e adorando a Deus no pensamento, em espírito. E se adorar em espírito, você imaginando, pensando e olhando no espírito, como se fosse um cego, no escuro. Você não está vendo nada, mas você sabe. Você imagina que está adorando a Deus. Deus nos céus e a Jesus Cristo, o Cordeiro. E se adorar em espírito. São muitos e milhares que o adoram, assim em espírito, no pensamento. Estão adorando a Deus com joelhos dobrados, ou em pé, com as mãos erguidas, ou num evento. Estão todos com louvor, cantando, com os braços erguidos, e cantando e louvando a Deus, com os olhos fechados ou abertos, glorificando e exaltando o nome de Deus, com orações de ação de graça, com orações de pedido, com orações de arrependimento, orações de adoração, de agradecimento, e se adorar a Deus em espírito. Você não precisa estar lá em Jerusalém, no templo, que nem existe mais, mas na época existia, na época de Jesus. Só foi destruído pelos anos 70. Nunca mais foi construído um terceiro templo. O terceiro templo é a igreja de Cristo, é a igreja espiritual de Cristo, que iniciou com Jesus Cristo e os discípulos dele. Sim, esse é o terceiro templo. A terceira, isto é, a igreja de Cristo. O terceiro templo, o novo Israel, o novo povo de Deus, é espiritual, feito de gente que adora a Deus em espírito e verdade. A igreja do Cordeiro, que cresceu e invadiu o mundo inteiro, todas as nações. Então, adorem a Deus em espírito, mas também em verdade. Adorar a Deus em verdade não é só
fazer orações, como nós estamos falando, oração de agradecimento, oração de louvor, de adoração, oração de arrependimento. Você no seu quarto orando a Deus, não é só isso, mas em verdade significa não a verdade do homem. As verdades humanas, elas não são ruins, são boas. Mas existe a verdade de Deus. A verdade de Deus não é a verdade humana, a verdade de Deus é a própria palavra de Deus. A verdade de Deus corresponde à verdadeira educação, à instrução, à doutrina que Jesus ensinou. Ele viveu, praticou e ensinou aos seus discípulos, e os discípulos à igreja. Ele disse: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai as nações a fazer tudo o que eu ensinei a vocês. A doutrina, a palavra de Deus, esta é a verdade. E ela ensina o que? Esta verdade ensina o ser humano a ter um bom caráter. Ensina o ser humano a ter um bom comportamento. Um comportamento que a palavra de Deus nos ensina, está escrito nos evangelhos, em toda a Bíblia. Temos a antiga aliança e a nova aliança. Nós que somos cristãos, seguimos a nova aliança, porque a antiga aliança deu lugar à nova aliança. Não é possível guardar e cumprir duas alianças. Deus dizia aos profetas: eu vou estabelecer com o meu povo uma nova aliança. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo, na Santa Ceia, antes de ele ser crucificado. Quando Jesus disse: este pão é o meu corpo, e este vinho é o meu sangue, e será entregue por vós. Esta é a nova aliança que eu estabeleço com o povo de Israel, com vocês e com todo aquele que abraçar a fé em meu nome. Esta é a nova aliança. Jesus estabeleceu a nova aliança. E com a nova aliança, a nova lei, a nova ordem, o novo decreto, o novo ensinamento. E nós temos o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, e todas as cartas, e o Ato dos Apóstolos, Apocalipse, esses livros, essas instruções, essa doutrina que está no Novo Testamento. É este mandamento, é esta instrução que nós devemos seguir. Ali contém a palavra de Deus e ela nos ensina o quê? O que essa verdade nos ensina? Nos ensina a ter um comportamento justo, verdadeiro, santo. Por quê? Porque tem que ser a base da família, da nossa vida. A verdade, o direito e a justiça. Então, quando ele diz adorar a Deus em espírito e em verdade, esse em verdade é que você tem que adorar a Deus com um comportamento justo, santo, verdadeiro. Você tem que fazer o que é certo. O que é certo diante de Deus e das pessoas. Comportamento, conduta, isso se refere a essa verdade. Sua conduta, seu comportamento tem que ser transformado, tem que ser diferente da conduta e do comportamento que você tinha antes, ou do que o mundo ensina, através de seus falsos evangelhos. Falsos evangelhos, sim, é o que mais tem, principalmente pelos meios de comunicação. Falsas doutrinas, falsos evangelhos. O verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, a verdadeira educação, você vai ter ela por meio do Novo Testamento. Essa é a palavra. Mas o Antigo Testamento também nos é útil, porque muitas profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo e vão se cumprir. Ainda vão se cumprir. Só que nós precisamos ter sabedoria, discernimento, iluminação do Espírito Santo para entender o Antigo Testamento. Porque não podemos aplicar em nossa vida o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Não podemos. Se, por exemplo, você querer guardar as leis de Moisés, à risca, todos os mandamentos, você estará contra a lei de Cristo. Você estará contra o próprio mandamento de Deus. Porque ele disse o quê?
Amarás a Deus sobre todas as coisas, mais do que você, sua família, suas coisas, mais do que tudo. Amarás a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu esforço, acima de tudo, acima dos seus interesses. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Um terceiro é o mandamento de santidade, para aqueles que querem pregar e ensinar a palavra de Deus. Ame vocês uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Vocês devem amar assim como eu vos tenho amado. É um mandamento novo, superior ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é ser justo, cumprir a justiça. Amar como Jesus amou é um mandamento de santidade superior. Vocês estão entendendo? Por isso que todo pregador, todo aquele que ensina a palavra de Deus, todos os que são líderes, coordenadores, chefes, pastores das igrejas, da igreja, ele precisa, e é um dever, cumprir este mandamento que Jesus deu aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O modo de vida, o padrão de vida está escrito no Novo Testamento. Como Jesus procedia, como ele tratava os outros, como ele vivia. Está escrito nos evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, Pedro, está escrito ali. O modo como Jesus vivia, o padrão, o modelo de um homem santo, perfeito. Os discípulos, assim, eles seguiram este exemplo e muitos discípulos seguiram este exemplo. E todo aquele que quer uma vida de santidade vai seguir o mesmo exemplo. Mas ao povo que senta nos bancos, ao povo que é dirigido pela liderança, esse povo, ele precisa, ele deve, é um dever guardar este mandamento. Ame a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e ame a seu próximo como a si mesmo. Justiça, justo, fazer o que é certo. Vocês estão entendendo? Esta é a lei. Esta é a verdade que nós estamos ensinando aqui. Amar, adorar a Deus é em verdade. Então, não só em espírito, não só da boca para fora, não só com os lábios. Porque na época de Jesus, os religiosos, principalmente os principais sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, as autoridades, que eram chamados de anciãos, eles, não todos, mas a maioria entre eles, adoravam a Deus só em espírito, só com a boca, só com os lábios, mas o coração deles estava longe, estava distante da verdade que eles ensinavam. Por isso, Jesus os chamava de hipócritas, falsos. Vocês são falsos. Vocês adoram a Deus em espírito, adoram a Deus com a boca, com o seu pensamento, fazem longas orações, estão nas esquinas com os braços erguidos para se aparecer, procuram os melhores lugares nos banquetes, nas sinagogas, as primeiras cadeiras, para mostrar ao povo que vocês são homens de Deus, vestes longas, franjas compridas, filactérios alargados na cabeça, na mão, mostrando a lei de Deus, mas aí dentro do coração de vocês tem podridão. Sim. Fedor, podridão de iniquidade. Vocês são assassinos, vocês são ladrões, vocês são imorais. Sim, vocês são falsos, são arrogantes, vocês são avarentos, amam a riqueza, o dinheiro. Sim, adoram a riqueza, fazem discriminação de pessoas, colocam fardos pesados das costas dos outros para carregar, e com o dedo vocês não querem ajudar. Fingem fazendo longas orações, mas roubam os órfãos e as viúvas, roubam eles. Ensinam tantas tradições humanas.
Sim, tradições humanas, o cuidado, a higiene com o corpo para não se tornar impuro no corpo, as alimentações, nisso vocês são perfeitos, têm beleza exterior. Saúde física, ensino tantas normas de alimentação, mas a misericórdia, a justiça e o direito, vocês pisam como se fosse lama nos seus pés. Profanam a palavra de Deus. Não amam de verdade o próximo. Têm humildade fingida. São gananciosos, vocês são aproveitadores. Vocês anulam a palavra de Deus para aplicar vossas tradições. Pensam só no corpo, na limpeza externa. Limpa primeiro o prato por dentro. Limpa primeiro os jarros por dentro e depois tudo por fora será limpo. Vocês limpam por fora, dão polimento, deixam tudo brilhando exteriormente, mas por dentro só existe imundície, iniquidade e podridão da vossa injustiça. São falsos, são avarentos, são soberbos, são assassinos, são ladrões. Sim, são impuros. Por isso, amados irmãos, eles adoravam, muitos adoravam já nessa época, adoravam a Deus. Samaritanos também adoravam a Deus naquele monte Garizim, onde Moisés leu a lei, isto é, Josué, porque Moisés não entrou na terra prometida, ele morreu antes, mas ele ordenou a Josué para ler a lei de Deus e escrever em pedras, lá no monte Garizim, a bênção, escrever lá. E no Monte Ebal, as maldições. Ficava nessa região de Samaria, ali onde Jesus estava conversando com a samaritana. Então, os samaritanos faziam suas adorações nesse Monte Garizim. Mas muitos eram da boca para fora, porque Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Sim, e ela chegou, com Jesus Cristo chegou. A salvação não só para os judeus, mas também para toda a humanidade. E é desse jeito que vocês devem adorar, em espírito e em verdade. Em verdade. Conduta, comportamento. Todos os profetas pregavam. Os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, pregou. Ele ensinou. Comportamento, atitude, reação, expressão. É isso que conta diante de Deus. Sim, o comportamento, a atitude, como você trata as pessoas, como você trata as criaturas, o meio ambiente. Isso é adorar a Deus em verdade. Tem que ser na verdade de Deus, não da verdade humana apenas, mas na verdade divina. Jesus está falando de uma verdade divina, porque só com verdades humanas você nunca será salvo. Nunca terá uma educação que possa transformar seu caráter, uma educação verdadeira. Um dia eu estava passando perto de uma grande universidade na minha cidade, onde eu morava. Estava passando e aquela juventude universitários que faziam faculdade, doutorado, aqueles jovens todos bagunçando e bebendo e dançando, isso de noite. Quando de manhã passei de novo, uma lixarada, monte de lixo em tudo quanto é lugar. Jovens, estudantes de universidade, olha a bagunça que deixaram. E bebedeira, e drogas, prostituição e lixo no meio ambiente. Garrafas, copos, papel, pacote, lixarada. Veja a educação. Por quê? Porque a universidade, a escola, ela não tem o poder de dar a verdadeira educação que dá a palavra de Deus. O justo, o homem, a mulher de Deus, ele não joga lixo em qualquer lugar. Você está me entendendo? O que é adorar a Deus em verdade? Não joga garrafa, não quebra a garrafa na rua e joga em qualquer lugar. Não se mete com bebedeiras e nem com drogas. E nem fica se prostituindo em seu namoro. E namora com um, e namora com outro, e se prostitui, e praticam sexualidade sem compromisso nenhum de casamento. Aí deixa desse, daquele, vem o aborto, e quantos abortos, quantas meninas universitárias abortam
porque não quer ter os filhos. Ficou grávida. Foi um descuido. Isso não é só com eles ou elas, mas eu falo de um modo geral, na humanidade inteira, em todos os lugares, instituições, dentro das igrejas também, e principalmente dentro de todas as igrejas. Crentes, católicos, aqueles que se intitulam como cristãos ou que são de Deus, de outra religião, porém seu comportamento é um lixo, seu comportamento é uma imundície. É como se carregasse consigo uma galinha podre dentro da sua roupa, cheia de bicho. Ou um animal morto, um cão, amarrado nas suas costas. Podre, cheio de bicho, amarrado consigo. O mau cheiro da iniquidade. Mesma coisa. É um comportamento perverso. Comportamento falso. Sim, a arrogância, a soberba, a avareza, a imoralidade sexual é prostituir a sexualidade de forma errada. Você está entendendo? Não da forma certa. Prostituir. Isso gera um mau cheiro. É um mau cheiro, a podridão da iniquidade. Comportamento. O justo, o homem de Deus, que adora a Deus em verdade, ele não joga, como eu disse, lixo em qualquer lugar, não joga no terreno dos outros. E não é só isso. Fica com cigarro na boca. Eu vejo gente idosa da igreja, fumando. Veja que conduta péssima. Depois vai brigar com seus netos, com seus filhos, difamá-lo e até bater, judiar, porque estão fumando maconha? Se estão com cigarro na boca? Quer condenar seu filho, seu neto? Ou você quer condenar o vizinho? Ou aquele ou aquela que está viciado em maconha, fumando maconha, quando você fuma cigarro? Não é uma piada? Mas claro que é uma piada. Até a própria medicina, isto é, os médicos, os entendidos da biologia do corpo, sim, da ciência do corpo, eles dizem, e é verdade, que faz mal. O cigarro faz muito mal para o pulmão. Eles põem até nas carteiras imagens de pessoas que teve a consequência de uma doença terrível por causa do cigarro. O cigarro. Maconha faz mal? Faz também. Faz também. É um vício. É de Deus? Não. E o cigarro? Também não é. Mas quem fuma, quer condenar alguém que fuma maconha, que fuma cigarro? É hipócrita, é falso. Sim, infelizmente, meu amado. Infelizmente é. Então, o comportamento, a conduta agradável a Deus é fazer a coisa certa. Certa. As pessoas pregam, isso não é de agora, mas de muitos séculos. E no mundo inteiro se prega e se fala que pecado, injustiça, crime, tráfico de drogas, assaltar com armas, com faca, com pistola, assaltar, roubar, caixas eletrônicos, pessoas na rua, fumar maconha, cheirar pedra, ser viciado em droga, isso é pecado, vender as drogas, isso é pecado, é crime, e matar, ser assassino, isso é crime. É claro que tudo isso é crime. Sim, eu estou dizendo que não é. Tem coisas piores que isso? Tem. Da cadeia, dá muita coisa da cadeia. E a polícia está atrás. São crimes? São injustiças? São. Com certeza. Não estou dizendo que não é. Mas é só isso que é pecado e crime? Não. Tem coisa pior do que isso, que não dá cadeia. Coisas, injustiças, abominações piores
que não dá cadeia. Vou citar uma delas. Uma tão grave que corrompe a humanidade inteira. Sim, destrói famílias e destrói sociedade e atrai a ira de Deus, a cólera de Deus sobre toda a humanidade. Uma das coisas piores que existe, que não dá cadeia, uma delas. Estou só classificando, não dá cadeia. É a imoralidade sexual. Sim, imoralidade sexual. Sexualidade ilícita, desregrada. Porneia, na linguagem grega. Prostituição da sua sexualidade. Você está me entendendo? Adultério, a traição de um marido, de uma mulher. A traição dos namorados, dos noivos. Traição, principalmente dos casais. Traição. Infidelidade conjugal. Sim. O homossexualismo, a prática do homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, gente com animais, isso são imoralidades sexuais. Na Bíblia, no Novo Testamento, nos fala a esse respeito. No Antigo Testamento, o que eles faziam? Eles mandavam matar, executar os adúlteros, os homossexuais, aqueles que se contaminavam com animais, que prostituía a sua sexualidade, a moça que perdia sua virgindade sem compromisso, dentro da sua casa, na casa de seus pais, que não tinha noivado e nem casado, era morta, era muito sagrado. Isso não era lei de homens, era lei de Deus, por meio de Moisés, que será morto todos aqueles que são adúlteros, tanto o homem como a mulher, que se mete com a mulher, o homem que se mete com a mulher do próximo, e a mulher se mete com o marido da próxima. É o caso daquela samaritana, ela estava em adultério. Estava no sexto marido, e não era dela. Estava num pecado grave. Sim. Veja, a imoralidade sexual, homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem. O homem que se veste de mulher, o travesti. Os homens casados que se contaminam com os travestis, com os homossexuais, assumidos. Aqueles que são mais falsos ainda, que estão nas igrejas, são casados, têm seus filhos e vão se contaminar com os travestis, com os homossexuais. Sexo, prostituição sexual com animais. Animais. É o que mais acontece. Outra coisa da imoralidade sexual, que é muito mais grave ainda, muito mais, é contaminação, escândalo, opressão contra as crianças, os inocentes. E chamamos de pedofilia. Sim, as pessoas que abusam das crianças, que oprimem as crianças, as pessoas, homens e mulheres, ou maridos, ou padrasto, ou enteado, padrasto ou madrasta, que oprime seus enteados. Sim, cometem abusos, oprimem essas crianças, jovens, são oprimidos, são maltratados. Sofrem com isso os inocentes. Pecado gravíssimo, uma injustiça, uma abominação gravíssima, que atrai a ira e a cólera de Deus sobre essa gente, esse povo, essa terra. É por isso que tudo será queimado com fogo, será destruído. A terceira guerra está para chegar, está aí, quase que nas portas. Vai destruir muita gente, sem dó e nem piedade. E Deus derrama do alto dos céus sua ira, sua cólera sobre todos aqueles que se entregam a essas práticas, entre outras. Mas estou falando especificamente desta, a imoralidade sexual que gera na humanidade toda. Gera crimes, gera filhos e filhas que se contaminam com drogas. Sim, depois essas crianças, elas são traumatizadas, elas vão crescer, um se torna prostituta, outro travesti, outro vira homossexual, outro vira isso, outro vira um serial killer, outro vira
um assassino. Outro cai nas drogas e nas pedras do crack e outras piores ainda que estão surgindo. São diversos tipos de entorpecentes e drogas que as pessoas estão usando. Então, o mau testemunho, o escândalo dentro das casas, das famílias, por causa da imoralidade sexual, gera o quê? Gera um mundo de criminalidade, de iniquidade, de devassidão, sim, de destruição. Destruição da sociedade, destruição das crianças, dos jovens, dos seres humanos. E os levam à condenação eterna, que é o pior. Por isso, Jesus Cristo não condenou aquela mulher pelo adultério dela, mas ele revelou o pecado dela, pelo dom carismático da ciência, dom de revelação, importante. Foi o que levou ela à conversão. Veja como é importante os dons espirituais. Câmera de Deus filmando. As câmeras do Senhor, invisível, está filmando você, filmando todo mundo. Sim, como que Jesus sabia se não conhecia ela? Se não esteve lá, como é que ele sabia? Poderia dizer até o nome da pessoa. Porque Deus tem tudo gravado. Como é que ele vai julgar o mundo? Como vai julgar individualmente cada pessoa? Como seremos julgados se ele esquecer de tudo ou não sabe? Quando comparecemos diante de Deus, entramos num julgamento. Tem um julgamento individual e depois vai ter um julgamento universal. Sim, são dois tipos de julgamento. Não é um só. E nossa história está gravada, está filmada. Na maior tecnologia do reino dos céus. Porque Deus deu ao homem inteligência, sabedoria, para fazer tudo o que ele fez. Nessa evolução de tecnologia, de ciência e de inteligência virtual, foi Deus que deu ao homem. É ele que dá ao homem a sabedoria humana, a inteligência, para fazer coisas maravilhosas. E ele pode usar para o bem ou para o mal. Essas câmeras inteligentes, por exemplo, elas são muito importantes. Foi Deus que deu ao homem sabedoria para fazer essas câmeras. E elas filmam. Câmeras escondidas, filmam. Às vezes a pessoa está fazendo algo errado, tem uma câmera filmando. E vai ser usada contra ela num julgamento. Acontece muito. Quanto mais Deus tem também suas câmeras que estão apontadas para nós, dentro de nós. De cada ser humano e fora de nós. Em todo lugar, todo espaço. Por isso não temos como escapar e dizer, eu não disse isso, eu não fiz isso ou aquilo. Isso é mentira, não era eu. Vai ser mostrado. Não vai ter como você se auto-justificar. Você está entendendo? Mentir, você vai ver você mesmo. Você vai se envergonhar. O pecado é uma vergonha. Mas existe, irmãos, a verdadeira conversão, o arrependimento. Jesus veio para isso, para converter. Ele não condenou a samaritana. O que esta samaritana não deve ter passado na sua infância. Não só ela, mas tantas prostitutas que foram convertidas e transformadas por Jesus Cristo, tanto naquela época como nos dias de hoje, através de seus verdadeiros pregadores, prostitutas, gente adúltera, gente perversa, assassinos e gente de má, péssima vida, que foram transformados pela palavra de Deus, foram convertidos, tiveram uma experiência com Deus, foram transformados e abandonaram seus maus caminhos, mas que foram, na sua infância, muitos deles, abusados, crianças atormentadas, crianças, sim, atormentadas, abusadas, vocês estão entendendo? E cresceram num ambiente de abominação, perversidade. E Deus, na sua misericórdia, os alcançou pela palavra da pregação, pelo testemunho. Deus tem diversas formas e meios para salvar alguém. Sim, e Ele vem e salva, e liberta. E dá a você uma experiência. Sim, envia sobre você o Espírito dele, que vai transformar a sua vida, vai limpar você, purificar você. Você é lavado, purificado no sangue do Cordeiro.
e batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em você, unido ao seu Espírito, ele ajuda você a ter um comportamento verdadeiro. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Viver uma vida nova. Abandonar a vida velha. Abandonar os maus caminhos e viver um novo caminho. Andar no caminho santo. A nova vida. Fazia o mal, agora vai fazer o bem. Era adúltero, agora é fiel. Era avarento, ganancioso? Não, agora é despojado. Sim, agora não é mais ganancioso. Ajuda, distribui os bens, a riqueza que tem, para ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, os necessitados. Era soberbo, arrogante, agora se tornou, com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, ajudou a ser humilde, paciente, manso, produzir esses bons frutos, esse comportamento, essa conduta, essa expressão santa, saudável. Você está entendendo? Pura, verdadeira, que vai fazer bem à sociedade, vai fazer bem à família, vai fazer bem a todos. Era falso, mentiroso, era mentirosa, falsa, agora não mente mais, é verdadeiro. O que fala é a verdade. Era desonesto, não é mais. Agora é honesto com todos. Você está entendendo? Tinha palavrão, nomes e palavras imundas na boca. Era malcriado, era malcriada. Cheio de malícia na sua linguagem, cheio de más intenções e maldade. Agora não. Suas palavras são edificantes. Palavras boas, palavras que edificam. Palavras puras, palavras verdadeiras. Não é mais mentiroso, suas palavras não são mais torpes. Muda completamente. Eu estou falando da conduta, da verdade, do caráter, do comportamento, da reação, da ação. Você está entendendo? Como trata o próximo, como você deve tratar o próximo, como deve ser. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele é assim. E quantos males, quantas desgraças são evitadas quando um filho do diabo se torna um filho de Deus. Depois que encontra Jesus Cristo, é lavado com o seu sangue e se arrepende de todos os seus pecados, confessa a Deus, passa a adorar a Deus em espírito e andar na verdade. Muda completamente. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio morar nessa pessoa. Sim, ele veio morar e unido ao nosso espírito nos ajuda, nos dá força para sermos filhos de Deus e produzir bons frutos. Bons frutos é um comportamento justo e santo. Fazer o que é certo, isso é fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Então não precisamos mais ir até Jerusalém. Se você tem dinheiro, mora longe e pode ir, sim, você não vai só para adorar a Deus, você vai para visitar os pontos turísticos. Isso é excelente, excelente, muito bom. Onde Jesus colocou os seus pés, visitar Jerusalém e os lugares sagrados. Mas isso não vai trazer a você a verdade no coração. Você vai visitar, tem muitos que moram lá e andam nas trevas. Muitos que visitam os lugares lindos, os lugares sagrados, mas não são transformados, não mudou em nada a sua vida. Continuam a ser péssimos na sua expressão. Continuam a contaminar os outros e causar destruição. O que vai mudar verdadeiramente você é uma conversão sincera, um arrependimento sincero. Você entra no seu quarto, fecha a porta, como Jesus ensina, e ora em segredo a teu Deus. Peça perdão, confesse seus pecados. Se arrependa verdadeiramente. Pegue a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus. É alimento, é força, é poder de Deus. E você vai sendo transformado. Sim, o Espírito Santo vem em seu auxílio. O batismo no Espírito Santo, para receber dons carismáticos, dons de Deus,
a fim de salvar muitas pessoas, assim como Jesus salvava, ele curava os doentes, expulsava os demônios, tinha o dom da revelação. Veja como ele conquistou essa mulher e muitos samaritanos. Veja o homem que revelou toda a minha vida. Não será ele o Messias? E o povo veio e convidaram para Jesus ficar ali, em Samaria, naqueles dias. Ficou 2 dias lá, pregando a palavra, orando pelos doentes, expulsando os demônios. E eles disseram, não é mais pela tua palavra, ó mulher. Nós acreditamos nele, mas por aquilo que nós experimentamos e vimos. Este homem, verdadeiramente, ele é o Messias, o Filho de Deus. E foi maravilhoso. Muitos samaritanos se converteram. Aquela própria mulher samaritana se converteu. Ela deixou aquele homem que não era dela. Abandonou o adultério. Foi transformado. Quantos samaritanos foram convertidos, transformados ali? E mais para frente, quando Jesus já tinha ressuscitado e os discípulos já tinham recebido o batismo do Espírito Santo, o apóstolo, não era o apóstolo, mas o diácono Felipe, quando houve uma dispersão, perseguição por causa da palavra de Deus, eles se dispersaram e Felipe esteve em Samaria e descendo para lá pregava e fazia muitos milagres em nome de Jesus Cristo aos samaritanos. E muitos samaritanos se converteram, depois daqueles ainda. E os apóstolos foram, oraram pelos samaritanos. Isso muitos anos depois. Oraram pelos samaritanos e eles recebiam o batismo no Espírito Santo, oravam em outras línguas, profetizavam, receberam também Samaria, os samaritanos, que tinham a inimizade, os judeus que tinham inimizade com eles, agora estavam se convertendo, a população inteira. Então, muitos samaritanos, não todos, mas muitos foram salvos e batizados no Espírito Santo. E aonde andava Filipe, aonde andavam os apóstolos, os discípulos de Cristo que eram batizados no Espírito, eles pregavam a palavra de Deus, batizavam em nome de Jesus Cristo e oravam e eles recebiam o batismo no Espírito, a força do alto. Vocês estão entendendo que maravilha? Assim, a palavra de Deus se crescia e se difundiu por todos os lugares e atingiu todas as nações e foi crescendo. E hoje, todas as nações, podemos dizer, estão sendo abençoadas. Todas as famílias da terra, conforme a promessa que Deus fez a Abraão no passado, todas as famílias da terra serão abençoadas na tua descendência, Abraão. E está assim cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Todas as famílias da terra. Quando a Bíblia fala todas e tudo, você não pode entender de uma forma literal. Você está entendendo? É que muitas nações, muitos povos, isso significa o tudo, o todos, serão abençoados com a fé de Abraão. Serão abençoados com o poder do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, o descendente principal, o Messias, Jesus Cristo, o Messias. Sim, Jesus Cristo é o único que tem o poder de transformar e mudar qualquer situação. Se você foi judiado, maltratado, como muitas crianças, jovens foram, escandalizados, traumatizados, e vive uma vida pecaminosa, abominável, você é abraçado por Deus, por Jesus Cristo. Sim, é abraçado, porque Jesus veio justamente para os criminosos, para os injustos, para os pecadores. Jesus veio para salvar os que estão perdidos, mesmo que seja um só. Jesus veio para você, para aqueles que são adúlteros, avarentos, aqueles que são falsos. Jesus veio para os impuros. Jesus veio para os maus, para os perversos, para levar eles ao arrependimento, à conversão, à salvação eterna. Dar a eles uma herança, um novo céu e uma nova terra espera por você. Mas você precisa aceitar, abrir seu coração, acreditar naquilo que estamos pregando, a palavra de Deus.
Se você fizer isso, vai ter uma experiência com Deus. Você vai ter uma experiência, você vai sentir mesmo no seu corpo a graça e o poder de Deus. A sua vida vai mudar. E o Espírito de Deus vem morar em você. Vai expulsar todas as trevas, vai curar todas as suas feridas, todos os seus traumas. Sim, Ele cura, Ele liberta você de toda e qualquer doença, expulsa todo o mal, quebra toda a maldição para fazer de você um filho e uma filha de Deus. O pai e a mãe do seu corpo é um. O pai do seu corpo espiritual, da sua conduta, do seu caráter, ou é Deus ou é o diabo. Você era do diabo, mas não quer ser mais, você pode se tornar um filho de Deus. Nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Nascer de novo é começar tudo de novo. Você tem essa chance de começar tudo de novo. Você não vai entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo. Você vai nascer da água e do Espírito. Você vai nascer espiritualmente e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade, a partir de agora, de hoje. Mas é preciso que você se esforce, é preciso que você insista, é preciso que você não desista. Se você está caído, retorne, levante, e Deus estará com você. Amados irmãos e irmãs, esta foi a palavra de hoje. E nós queremos agradecer pela atenção que você nos deu e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém?